Estamos gravando. Podemos começar então. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos ao Business Update Academy, uma série de encontros que já faz parte do calendário anual do GAN. São 5 encontros, sendo um evento por semana, no qual a gente reúne especialistas para abordarem temas relevantes e atuais na área da comunicação. Hoje é o terceiro dia e, antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Google, Globo, UOL e Grupo Jovem Pan, e aos nossos apoiadores, a APP, Meio Mensagem, Promark, Agência Tripé Digital e Nation Filmes. A duração do evento é de 1h30. A gente vai abrir para perguntas ao final, priorizando sempre as que estiverem dentro do tema. Vocês podem colocar aqui no chat, eu vou filtrar as perguntas e mando para a Leda, que é a nossa mediadora, e podem ficar tranquilos que eu estou lendo tudo aqui, eu estou acompanhando, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Tita Tomi, coordenadora do GAN, e agora eu vou chamar a nossa mediadora Leda, a Leda Siquello. Ela vai falar um pouco sobre o tema, apresentar os nossos convidados e seguir com o painel. Então, um bom evento para todo mundo. Ledinha, é com você. Oi, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui do Business Update Academy. Hoje a gente vai ter um tema muito interessante, a gente vai estar olhando do ponto de vista do consumidor, um panorama sobre a atual decisão de compra, como que está realmente essa questão dos consumidores dentro desse universo, no meio da transformação que a gente teve aí no último ano e meio. E a gente tem convidados muito importantes conosco aqui que vão ajudar a enriquecer esse tema e essa conversa com vocês. Primeiro, Alexandre Canatella, que é CEO do Cybercook e diretor de negócios digitais do Carrefour. Bem-vindo, Ale. A Paula Costa, ela está aqui anunciada, vocês estão sabendo, em primeiríssima mão, como Head of Premium Spirit and Snacks da Coca-Cola. Na verdade, ela vai assumir na próxima semana, mas já está todo mundo sabendo aqui, enfim, qual é o movimento que a Paula está fazendo, muito interessante também. E a gente, como representante do Grupo Boticário, hoje nós teríamos a Renata Gomiti conosco, ela foi anunciada, mas infelizmente ela teve um problema pessoal, mas ela está super bem representada aqui hoje pela Natália Calisto, que é a diretora de mídia do Grupo Boticário também. Então, bem-vindo, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente vai conversar um pouco sobre as etapas do processo de decisão de compra do consumidor e o que tem mudado em função da pandemia, né? Vou começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês, para a gente poder aquecer. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o consumidor, a gente sabe que, historicamente, o consumidor sempre muda, né? Mas essa evolução, ela tem acontecido de maneira exponencial, principalmente aí nos últimos 2 anos, tem acontecido realmente cada vez mais rápido. Vou chamar o Alexandre para conversar comigo sobre essa primeira pergunta. Ale, você acredita que o aumento das compras online, ele veio realmente para ficar? E qual que é a relação que existe hoje do consumidor entre loja física e a loja virtual? Como que está isso? Oi, boa noite a todos e a todas, o pessoal do GAN, mas também a Natália e a Paula que vieram aí ajudar a escrever essa noite com o pessoal de atendimento e negócios, que eu tenho um apreço muito especial. E aí, para ajudar a falar sobre isso, você disse certo, Leda, houve uma aceleração de um fator, né, de consumo, né, tudo está mudando muito mais rápido, né, você tinha um contexto onde as mudanças tinham um tempo maior, mas eu não gosto de definir a forma como a gente compra como uma caixinha, tá? Para mim, por exemplo, eu não gosto de dizer que eu tenho um canal digital. Para mim, eu tenho uma habilidade do consumidor consumir digitalmente. Vou fazer uma analogia. A gente poderia classificar que em um determinado momento do consumo as pessoas começaram a comprar por catálogo, né? Existe uma compra em loja, agora existe um catálogo, e a gente, né, o que a gente criou foi a gente adaptou a forma de comprar para catálogo também. Então, eu acho que sim, a gente tem uma aceleração muito de um canal digital, mas o canal digital, ele por si só, ele se serve muito de canais físicos
O caso do Carrefour, onde a operação Omnichannel, ela promove a venda através de toda a gama de canais, né? Então, e alguns canais serão exclusivamente digitais, pela natureza da evolução desse consumidor. O que acontece é que a pandemia, sim, ela acelerou essa necessidade de haver o letramento da necessidade digital, né? Porque vamos pensar que algumas pessoas não faziam por insegurança, por entenderem que a experiência de compra física de alguns segmentos trazia, né, um enriquecimento dessa maturação de compra. Eu preciso pegar, tem o appetite appeal de comida e tal, e o que as pessoas tiveram que experimentar muitas delas, por uma movimentação menor, né, da sua jornada de compra, tiveram que experimentar a compra online como a única oportunidade dela abastecer a casa, manter a experiência de consumo dela de eletro, ou de qualquer um dos itens que uma família se abastece. Isso, dos grandes dramas que a pandemia trouxe à humanidade, ela trouxe essa nova... Tem uma coisa também que durante o ano passado eu falei bastante, assim, novo normal, né? Que, assim, na primeira onda a gente começou a falar que viveu um novo normal, né? E eu sempre falava, gente, isso daqui não é normal. Por exemplo, primeiro, home office não é isso que nós estamos vivendo, né? Das 6 horas não pode ir na manicure, não pode jogar bola, está preso. Home office é o que nós vamos viver a partir de agora, né? Humanização. O que a gente estava vivendo era um momento da adaptabilidade, era meio um momento Ícaro, né, da mitologia. E o que eu acho que vem pela frente é, na verdade, um consumidor adaptável a esse consumo, que inclui o canal digital também como uma das opções, né, dessa gama de possibilidade de consumo que ela tem. É isso. Um olhar interessante. Agora vamos... A Jo Nascimento até comentou aqui com o Prison Office, né, Jo? Eu acabei de ver aqui seu comentário, mas vamos lá. Realmente a gente teve que se adaptar da noite para o dia, né? E vamos seguindo agora, porque tem mais adaptação pela frente. Natália, queria saber, na sua opinião, como que você acha que o marketing pode influenciar na hora da compra do atual consumidor, que hoje a gente sabe está cada vez mais questionador, cada vez mais consciente e exigente das suas escolhas. Como que está esse desafio, na sua opinião, e como que o marketing pode influenciar esse consumidor? Bom, primeiro, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Olha, eu acho que o marketing e as marcas, elas vão continuar tendo um papel fundamental na crise, né? Antes, eu estou há 1 mês e meio no Grupo Boticário, mas antes disso eu estava no setor de linha branca, na Electrolux, e uma coisa que a gente observou muito quando veio a pandemia é que, com dinheiro mais curto, pessoas, né, perdendo seus empregos ou tendo redução de renda, as escolhas precisavam ser muito mais certeiras, né? A marca precisava... Eu não posso errar, porque eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho escolha, então eu preciso mesmo ter uma marca de confiança. E fora que, assim, nesse mundo, né, todo cheio de algoritmos que a gente vive, a humanização e você ter uma identificação, comprar valores, isso vai continuar sendo muito essencial, né? E o que diferencia, quando a gente olha grandes marcas, né, que tem toda uma parte de tecnologia embarcada, mas que também tem uma capacidade de se relacionar com esse consumidor de maneira 1 a 1, né? Quando a gente pensa em personalização, né, falando do marketing, né, que é super powered by data, no final do dia é sobre personalização. Então, a marca falar com esse consumidor é sempre muito importante, né? Acho que trazer essa verdade, esses valores. E o que eu acho que é muito importante também é que cada vez mais o consumidor vai nos deixar pistas aí, né, pelo mundo digital, vai nos deixar dados, e a gente precisa, como marca, entender esses dados para poder ser cada vez mais inteligente para esse consumidor, né? Porque o consumidor vai exigir uma experiência para mim. E é muito interessante, né, que a gente compete com experiência com o consumidor. Eu não compito só com o meu concorrente de cosméticos e beleza. Eu compito com o Uber, com o iFood, com o Facebook, né? Numa experiência muito fluida de toda a jornada de compra e de decisão. Então, acho que o papel também das marcas é como é que eu posso fazer melhor uso de toda essa gama de dados que eu tenho disponível
para eu poder garantir uma experiência muito próxima com o meu consumidor, que no final do dia é um ser humano que está lá do outro lado, então, assim, também tem toda a necessidade de conexão, de reconhecimento, todas as moedas sociais que precisam acontecer. Então, as marcas vão continuar sendo muito importantes, e as marcas vencedoras vão ser as que vão continuar vencendo a relação, né? De ter uma relação muito pessoalizada, mas muito inteligente e pautada por dados e escalável, né? E aí, quando a gente fala, tô pensando aqui no Grupo Boticário, dessa profusão de canais, né? Loja física, venda direta, e-commerce, app. Então, a gente tem que também saber orquestrar todos esses dados para poder garantir que a gente entrega o melhor produto na hora certa para o consumidor correto e com uma mensagem que fale com ele. No final do dia, beleza, e o Boticário, o Grupo Boticário é sobre relações humanas, né? Então a gente tem que se conectar muito com também do lado, né? Pegar pelo coração, que no final do dia a gente acha que a gente é muito racional como consumidor, mas na verdade a gente ainda tem, né? Um resquício aí de muitas decisões muito automáticas, então, e a emoção ali, e a conexão com a marca fala muito forte. Muito bem, obrigada, Natália. Paula, na sua opinião, o que você acha que determina a decisão de compra de um produto? Por que o consumidor escolhe um produto e não outro? Gente, primeiro, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E é super legal estar dividindo com o Alexandre, com a Natália, com a Leda, Tita. Foi muito legal conhecer vocês, viu? Bem, e todo mundo que está aqui. Acho que falar um pouco de decisão de compra, acho que tem alguns fatores super clássicos na decisão de compra, né? Os bons e velhos conhecimento, aprendizado, as fases, né, do processo de compra, depois a consideração e depois a compra em si e o pós-venda, né? Mas acho que como eu falei, acho que são vamos dizer, as fases clássicas. Eu acho que hoje, cada vez mais, com processos de compra que não são de forma nenhuma lineares, o processo está ficando cada vez mais complexo, né? E aí a gente começa a ver vários fatores incidindo na decisão, que são, inclusive, externos ao produto em si, né? Acho que o produto, no começo, há anos atrás, qualidade, o fator intrínseco do produto era muito fundamental, né? Mas, obviamente, as marcas vieram para trazer uma aura que vai muito além do fator intrínseco. Então, assim, quando você está comprando, e eu vou dar um exemplo da categoria que eu trabalho, quando você está comprando um Johnnie Walker, você não está comprando, obviamente, só o whisky, o líquido que está lá dentro, né? Perfume é a mesma coisa. Então, tem várias categorias onde o fator emocional, a conexão com aquela marca é super imperativa. E tem outras categorias onde o processo racional de compra pesa mais. Por exemplo, linha branca tem, obviamente, fatores emocionais, mas o consumidor compara muito a questão das features, né? Do tipo, se tem o botão X, se tem o botão Y. Então, é uma categoria meio dúbia nessa questão, né? E acho que cada vez mais tem um fator que vai pesar muito futuramente, é o fator pós-venda e lealdade. Eu acho que isso, nas categorias de massa, isso ainda é um conceito mais novo de trabalhar a questão da personalização e do one-to-one que a Natália se referiu, mas eu acho que é o futuro, porque não acho que colhe mais as pessoas serem tratadas como números, né, com a coisa do AB25+, e as pessoas cada vez mais vão ter mais necessidades e até, tipo, a gente vai ter que predizer o que o consumidor vai estar pensando de tão rápido que ele está mudando, né? Então, eu vejo, por exemplo, nas últimas categorias que eu trabalhei, todas elas estão sendo absolutamente comidas por marcas muito mais ágeis, marcas pequenas, E aí você vê em todas as categorias marcas pequenas formando um bolo que não é mais pequeno, né? Então, eu acho que a questão da lealdade, hoje, para as grandes marcas, é uma questão muito crítica, eu diria, né? A lealdade, de uma forma geral, está caindo. Então, acho que tem muitos fatores no processo de decisão de compra que estão mudando,
né? O quanto eu preciso conhecer uma marca antes de comprar e, obviamente, o meu próprio envolvimento com cada categoria. Acho que esses são os fatores que eu diria que são primordiais e que estão mudando muito ao longo do tempo. Tá bom, obrigada, Paula. Bem interessante os pontos de vista que você trouxe aqui. Agora a gente falando um pouquinho de inovação, né? Você já entrou aí um pouco nesse território, falando da importância, né, de algumas marcas que acabam se destacando por serem inovadoras, por serem mais ágeis e tudo, mas a gente sabe que também hoje a gente tem muito acesso à informação dos consumidores, enfim, em função das plataformas digitais. Não é o one-to-one, mas acaba trazendo uma riqueza aí de dados. Alexandre, voltando para você, através dessas plataformas digitais que a gente tem hoje, né, hoje em dia, a gente consegue mensurar diversas informações importantes sobre o consumidor. Como que você acredita que é a melhor forma da gente utilizar esses dados na hora que você está pensando numa estratégia para sua marca, né? Como que você faz isso atualmente? Bom ponto que você levanta, né? Porque dados aí, falando um pouco sobre a mistificação do uso de dados, né? Que a gente tem que dar um pouco a real para as pessoas, porque senão isso cabe bastante nas revistas, nos papers, tal, mas não cabe na nossa jornada diária de atuação, né? Aí vou voltar um pouco atrás, né? Então, eu sou Alexandre Canatella, eu criei uma startup em 1997. Em 2018, o Carrefour comprou essa startup e eu me juntei ao grupo de executivos em outros desafios também no grupo. Então, o meu mundo é dados, né? Então, assim, tudo que eu fiz foi fazer com que visitas digitais me deixassem rastros para que eu pudesse entregar uma experiência para as pessoas nesse universo digital melhor. Agora, a gente tem a gente tem no mínimo 3 níveis do que é dado. O que a gente mais ouve comumente, assim, desse negócio de vender paper, de vender um sonho, a empresa tem que ser data-driven, aquela área tem que ser data-driven. E eu acho isso uma grande balela, né, um grande engodo. O que eu acho que as áreas devem serem orientadas para dados, mas a que nível de dados? Então, a gente tem áreas que têm que ser informed data, tem que ser informadas a data. Tem outras que têm que ser inspired data, quer dizer, que são inspiradas por data. E outras exclusivamente têm que ser data-driven. Porque senão a gente fica buscando um nirvana envolvendo dados e essa realidade nunca chega. Então é meio opressor, né? Parece que você tá... E aí é um pouco o que toda empresa tem que fazer. É cultura de dados. É entender que o dado não representa a tecnologia, um cookie, um ID, login dentro de uma rede social. O dado representa, de forma algorítmica, o comportamento do consumidor. Como ele gosta de comprar, que horário que ele compra com mais assertividade, um sortimento X, tal. E isso é um pouco mais simples do que a gente imaginava, assim, aquele negócio assim, nossa, agora o mundo é para dados. Não, o mundo é de consumo e consumidores. O dado é mais um elemento e cada empresa tem a sua maturidade. Porque senão, aqui nós temos uma audiência eclética de pessoas mais maduras, com mais experiência, pessoas que estão entrando na jornada agora, e esse negócio do dado nos últimos anos começou a virar meio opressor, né? Então, assim, o que nós vamos fazer com dado? Vou dar um exemplo de o que nós fazemos com dado no Grupo Carrefour. A gente acabou de ganhar um prêmio agora, do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo. O Carrefour ganhou um prêmio de inovação, com um case que nós inscrevemos, que nós construímos nos últimos 2 anos, que é as receitas de Cybercook, por terem preço, terem custo da receita, e terem um botão que chama aproveite o que sobrou, para que você possa, a partir de um nhoque, sobrou farinha, sobrou batata, o que eu faço com essa sobra? E essa sobra custa quanto? Ela criou um negócio chamado índice aproveitômetro. É um índice de aproveitamento do alimento, supondo que você poderia ter descarte desse insumo caso você não aproveitava. E a cada trimestre a gente divulga na imprensa quanto que é esse número em quantidades de ingredientes em valor econômico. Uma espécie de impostódromo, né?
que é a Associação Comercial de São Paulo. Para quem está fora de São Paulo, tem aqui um painel no centro de São Paulo que mostra quanto que o brasileiro paga e tal. Cara, quando a gente fez isso, a gente criou uma jornada real, tátil do consumidor, para ele começar a discutir sobre o que é aproveitamento alimentar, que é uma área, um pilar muito importante de sustentabilidade para o Carrefour, né? Então tem lá o programa de desperdício zero, que atua dentro das lojas, né, para evitar o desperdício alimentar, né, no sortimento de loja, mas a gente precisava da jornada completa, que é fazer o consumidor participar de algo que tem impacto no planeta, na sustentabilidade, no melhor aproveitamento dos insumos para a produção de alimento e tal. Como que a gente fez isso? Com dados. Ao mesmo tempo, eu consigo entender quais são os sortimentos que os lares possuem maior propensão a ter descarte. Né? Então, isso tudo vira, além de uma categoria de atendimento aos nossos pilares de ESG para a sustentabilidade, vira também um dado estratégico, comercial, de negócio. Então, é um pouco sobre isso. Né? E aí, o que eu digo hoje é que todo profissional da empresa terá que ser minimamente orientado para dado. Mas lembrando, ele tem que ser orientado para dado, informado a dado, inspirado a dado e no alto nível de uso de dados, ele tem que ser data-driven. Né? E aí, a única coisa que o meio digital deu escalabilidade no tratamento de dados. Mas antigamente, o que a gente fazia? Vamos fazer benchmark. O que é o benchmark? Você trabalha com dados de 3 casos de um concorrente seu, de um posicionamento de uma empresa, para tomar uma decisão. Isso é dado, é uma análise de uma situação. A única coisa que os meios digital deram, né, o potencial tecnológico deu, é a capacidade exponencial de você multiplicar esses dados numa análise quantitativa completamente diferente. Eu acho que a grande riqueza dos dados, na verdade, é quando ela é utilizada para proporcionar uma experiência melhor para o consumidor, né? Eu acho que no final de tudo, se você tiver que fazer uma análise fria, eu acho que assim, a maior eficiência dela é quando ela é utilizada dessa forma. Né? E tem um ponto aqui, acho que até para falar assim, um caso meio doméstico, meu filho vai assumir uma posição num programa de estágio de um banco dia 8 de novembro agora. Ele é um cara que faz ciência da computação e vai trabalhar com ciência de dados nesse local, né? Eu digo para ele, estude filosofia, antropologia. É isso aí. O seu diferencial do coding só será diferente de quem coda se você entender pessoas, porque né, a história muda e tal. E esse é um grande ponto. E aí eu digo muito para as ciências humanas, né? Da onde vem a publicidade, a comunicação, o expertise desse setor é extremamente importante, porque dado é 0 e 1, ele não consegue entender os inputs que vão além das questões que são frias, né, entre o algoritmo, né, que é a possibilidade de algo ser 0 e algo 1. Muito bem, adorei. Bom, vamos continuar um pouquinho falando mais de inovação e de tecnologia também. Queria perguntar agora para a Natália. Natália, vocês têm trabalhado muito nessa questão da importância da experiência para o consumidor, né? Como que você acredita que estratégias inovadoras podem potencializar essa estratégia de experiência do consumidor? Vocês recentemente estão fazendo, né, um movimento, inclusive, de mudança completamente das lojas e tudo, gerando uma experiência no ponto de venda muito interessante em algumas lojas do Boticário. Conta um pouquinho para a gente como que vocês estão enxergando a utilização dessa inovação, né, aí para proporcionar uma experiência bacana para as pessoas. Claro. Bom, acho que a inovação é sempre... O que é a inovação, né? A gente tentar entender os movimentos do consumidor, para onde que o consumidor está indo, para a gente poder se antecipar, né? E eu acho que também tem um movimento de escutar, mas também de poder entender para onde que o mundo está indo, porque é aquela bela frase do Ford, né? Se eu tivesse perguntado o que as pessoas queriam um cavalo mais rápido, né? Então, acho que também tem essa questão da gente garantir que está entendendo para onde que o mundo está indo. No nosso caso, assim, a experiência com as lojas, ela é bem importante, porque é onde
a nossa categoria, né, CFT, beleza, ela é muito sensorial, né? É uma categoria que você tem que experimentar, sentir, né, sentir o cheiro, ver a cor, experimentar o batom. Então, quando veio a pandemia, foi um baque, né? Quando a gente pensa, putz, e agora? Como é que a gente minimiza essas barreiras de trial e de experimentação de compra? E a loja, ela adquire um papel cada vez mais importante de ser essa experiência completa para o consumidor, né? Então, se essa experiência imersiva, se essa experiência que a gente vai mostrar o que é a marca Boticário, a marca Eudora, e a marca Quem Diz Perenice, que são marcas que têm loja, qual que é a representação dessa loja, dessa marca, né? Se ela tivesse uma personificação quase dessa marca. Então, não sei se, acho que eu convido quem é aqui de São Paulo ir para as lojas, as flagships do Morumbi, de Pinheiros, e lá tem várias experiências, né? Então, desde você entender com um especialista, fazer uma avaliação do seu cabelo, e a partir dessa avaliação, a partir dos dados, né, que o Alexandre estava falando, não adianta nada a gente só ter os dados, mas a partir deles, o que a gente faz, né? Então, avaliar o seu cabelo e ter uma recomendação de um produto que é super feito para a sua necessidade. Ou fazer um perfume personalizado para você a partir da sua personalidade. Então, tem uma ferramenta que chama Scent Finder, e não é só perguntar que perfume que você gosta, mas como que você é na sua vida? Você é uma pessoa que gosta de yoga? Você gosta de cozinhar? Que tipo de experiências? Você é uma pessoa mais calma, mais agitada? E a partir disso, como é que você recomenda um perfume para essa pessoa, né? E para a gente é super importante, porque todos esses dados depois retroalimentam a nossa estratégia de entender, tá bom, para onde que as pessoas estão, preferências e novos produtos e novas experiências. Tem uma outra experiência bem interessante na loja, que é você também fazer e personalizar bases. Então, isso é muito importante, né? Pensando em pessoas que historicamente foram subrepresentadas, né, na indústria de beleza, isso também é um passo importante até de inclusão. Acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas é um passo também que a gente dá para garantir que todo mundo tem voz nessa mesa, né? E, enfim, convido vocês a visitarem a loja. Acho que a loja é, né, na essência, onde a gente vê e respira essa experiência da marca, e para a nossa categoria é muito importante. Então, e eu acho que também quando você fala de estratégias inovadoras, acho que eu vou além também, né? Quando veio a pandemia, acelerou muito várias transformações que a gente estava ali, não só o Grupo Boticário, mas acho que várias empresas patinando ali com digitalização, e isso forçou a gente a entender melhor cara, a gente precisa reagir. E eu acho que hoje a gente estava até conversando antes de entrar aqui na sala, o que vai ser essa próxima experiência imersiva do futuro? Será que vai ser a loja? Então, assim, hoje ainda é um papel super importante, mas quando a gente olha e fala de metaversos, e aí, o que é uma loja de perfume? O que é uma perfumaria num metaverso? Ela existe? Vão existir tecnologias que vão permitir você sentir cheiros digitalmente? Ou como que você tem um seu avatar e o seu skin? Você vai ser maquiado nesse avatar? Então, que tipo de roupa que você vai usar, né? Os limites também entre a vida física e a vida digital, eles vão ficar cada vez mais borrados, e eu acho que abre todo um novo campo e canal de vendas e canal de experiência que vão tornar a internet, né, 3D mais imersiva, que eu acho que também a gente vai beber muito da inspiração da loja, né, de como a gente proporciona uma experiência hoje numa loja física para uma internet mais imersiva e 3D. Então, acho que, enfim, de novo, a gente tem que estar à frente, tem que estar inovando, porque a gente nunca sabe quando vai ser a próxima porrada, né? Então, acho que você tem que tatear, experimentar, para você poder ter repertório e entender, putz, como é que a minha marca vai atuar nesse novo cenário, nesse novo canal, para poder reagir quando a mudança vier, né? Porque a mudança, ela vem devagarzinho, 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 quando você vê, já é uma bola de neve e te engoliu, né? Então, acho que tem essa questão da inovação também, essa experimentação é muito importante. Hoje a mudança já não vem mais devagarzinho, né? Ela já vem assim, numa proporção realmente que, se a gente não estiver esperto, a gente acaba sendo engolido por ela. Então, realmente tem que estar sempre olhando lá na frente para proporcionar a melhor experiência para os consumidores. Paula, aí falando um pouco da inovação do ponto de vista do produto, como que você acha que um produto
pode ser inovador para poder continuar mantendo o interesse dos seus consumidores? O que você acredita qual que é o melhor caminho para isso? Paula está aqui? Desculpa, estava no mudo. Ah, tá bom. Vai lá, Paula. Bem, o que eu acredito em relação à inovação, né? Principalmente de produto? Eu acho que é uma dicotomia bem interessante, porque para inovar em produto, você tem que, ao mesmo tempo que está inovando, ter consistência, que é uma coisa difícil, né? Então, você pega, por exemplo, o exemplo clássico da New Coke, né? Ou mesmo fórmulas centenárias, bicentenárias. Pega, por exemplo, na categoria de gin, né? Eu vou dar um exemplo de gin que acho que, de repente, esse público aqui deve saber, que o brasileiro se apaixonou por gin tônica, né? Nos últimos 2 anos. Então, por quê? Teve alguma inovação de produto? Não, é o mesmo gin que sei lá, é produzido há 1800 e nada, né? E que na verdade, gin era uma categoria totalmente assim esquecida e até desconhecida pelo consumidor brasileiro. Só que o que aconteceu? A inovação, na verdade, não veio do líquido em si, veio da mistura, veio da coisa do gin tônica, veio da taça. Gente, vocês não têm ideia o quanto a taça, onde aquele produto estava sendo servido, foi essencial. Porque, de repente, todo mundo queria ser visto no Instagram com uma taça de Tanqueray na mão. Pode parecer, assim, prosaico, mas, assim, é uma coisa totalmente exógena ao produto em si, a garrafa, ao que vai, etc. Mas que foi totalmente determinante na coisa de pegar o hábito, né? Então, eu acho que você pode ter uma combinação de fatores, desde inovar super e romper, né, o parâmetro daquele produto em si, mas eu acho que a gente tem que pensar em inovação de uma forma bem holística, né? Não só o produto, não só o racional, mas assim, o quanto aquele emocional você pode subverter a forma como as pessoas estão vendo determinada categoria. Então, vou dar um exemplo, né? Um outro exemplo também da categoria que eu tenho trabalhado, que é alcoólicos. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre falava é que o consumidor tinha na cabeça muito forte é que o uísque é uma coisa para se beber sozinho, para fumando um charuto, e que, by the way, o consumidor é um cinquentão lá paradão. Só que quando você coloca a quantidade de receitas que você pode fazer com uísque é inacreditável, os drinks são incríveis, leves, etc. Quando a gente começou a apresentar isso para o consumidor, ele falava assim, nossa, mas isso é uísque? Entendeu? Porque ele tinha uma coisa tão arraigada do que é o entorno da categoria, que romper isso acaba sendo difícil. Então, acho que tem que se pensar não só no produto, mas tudo que envolve e de preferência, tentar acompanhar o movimento do consumidor. Porque eu acho que como o consumidor consome, como ele quer ressignificar ressignificar é uma palavra bem chavão, né? Mas como as pessoas estão cada vez mais fazendo sentido e usos completamente diferentes para coisas... tem uma propaganda que eu acho sensacional do HSBC, não sei se alguém aqui já viu, mas que o cara começa a vender máquinas de lavar para a Índia e começa a vender a máquina de lavar e começa a sair, assim, eles não sabem por que estão vendendo máquina de lavar na Índia. E, de repente, quando vai ver, o cara vai visitar a Índia, o cara está usando a máquina de lavar para fazer suco. Sabe? Tipo, o cara pegou um negócio totalmente diferente, começou a vender loucamente e o cara não sabia nem por quê. E existem várias cases nesse sentido do consumidor mesmo fazer um sentido completamente diferente ao que o fabricante tinha originalmente pensado. E acho que pegar isso desde o início, ter essa sensibilidade, é muito importante no processo de inovação. Então, assim, assim, é óbvio que tem uma palavra-chave no processo de inovação, que é conhecimento do consumidor, e não conhecimento do consumidor só acadêmico, né? Aquela coisa da primeira vista, do empírico mesmo, de sair, de ver como é que as pessoas estão consumindo e tudo mais. Eu acho muito fundamental para ter um processo de inovação saudável e rentável, principalmente.
Muito bom, obrigada, Paula. Agora, mapeando um pouquinho mais sobre a questão das oportunidades, né, que a gente tem aí pela frente. Ale, você novamente, como que você acredita que uma marca pode se tornar parte ativa realmente, mas ativa e relevante, né? No diálogo com o seu público, proporcionando experiências que realmente sejam experiências que façam sentido, experiências que sejam memoráveis, né? Como que você acha que isso pode acontecer? Acho que tem assim uma nova fronteira que acho que a publicidade, né, e vocês que são a alma de entender a comunicação, né, nas marcas e tangibilizar isso em ações, consegue entender como uma exigência muito maior a cada dia, né? Essa necessidade de uma comunicação fluida por uma determinante. A comunicação no auge da publicidade como fenômeno, né? Ela era uma comunicação sem bidirecionalidade. Eu tinha a mensagem, né? Então era assim, eu fazia uma propaganda na TV, eu fazia uma revista, e aquilo por si só, ela trazia, né, o meu grande apelo de negócio. O fato é que essa jornada se transformou bidirecional, né? Eu de alguma forma, faço um impacto de mensagem e esse consumidor me responde. É muito louco, porque a gente buscava essas respostas mais recentemente na grande movimentação das redes sociais, né? Mas olha que maluco. Há mais ou menos 2 anos atrás, numa reunião com a agência do Carrefour, a gente discutia QR Code, né? Mais ou menos janeiro de 2019. E a preocupação nossa era se o consumidor ia entender QR Code e tal. Corta. Vem a pandemia e aí live de sertanejo, live de forró, live de pisadinha, todo mundo com QR Code, e aí, sei lá se é QR Code, aquele quadradinho e tal, todo mundo apontou a câmera de celular para a tela da TV, ou da live nas plataformas digitais de vídeo, e interagiu com aquilo que era a doação. Bom, a partir daí, nenhum comercial, nenhuma mensagem trouxe aspectos de continuidade ou da venda ou da própria mensagem do filme, né? Quer dizer, e aí o que eu vejo mais é que essa comunicação com o consumidor, ela está virando cada vez mais serviço, né? O que o consumidor espera do impacto, isso é lindo para o pessoal de atendimento e negócios, né? Que aquela história que não queremos mais ser lembrado de ser o cara do cliente, né? Dentro da agência ou a área que vai pegar a briefing, né? Vai buscar negócio. Como é que eu faço para ampliar essa jornada de contato, já que ela é bidirecional? Como é que eu adenso a experiência? E é sobre isso, né? Sobre o adensamento da experiência. E aí eu olho muito mais a comunicação como serviço, o marketing como serviço, como um dos grandes exponenciais dessa vida bidirecional. Que, lembrando, né? Para quem ainda acredita que não tem fluidez o universo digital, né? Não tem massa crítica, nós temos não sei o que lá e tal. Vale lembrar que hoje é muito difícil você não ter em qualquer extrato social participação em apps de mobilidade, né? É muito louco isso, né? E assim, as pessoas, quando começaram os apps de mobilidade, quer dizer, chamar um táxi, chamar um Uber, né, qualquer coisa, as pessoas não estavam preocupadas com a aderência da tecnologia pelo consumidor, estavam preocupados pelo primeiro impactado, que no Brasil foi o taxista. Falaram, não, o taxista, né, aquele cara eventualmente com o palito na boca, esperando no ponto, ou dando volta na Vila Olímpia, né, para quem é de São Paulo, um lugar que é difícil pegar táxi aqui, esperando. Não, ele vai ter dificuldade. Não, você quebrou o atrito desse taxista, dessa pessoa, então, assim, trazendo demanda, esse cara começou a aderir. A mesma coisa é o consumidor. O consumidor está preparado para qualquer aderência de adensamento dessa experiência digital. O que precisa é você resolver um problema dele. Resolver um problema dele, ele vai adensar, né? Então, o que eu vejo muito dessa participação da nova jornada do consumidor é isso. A comunicação, a marca, está virando cada vez mais serviço. As pessoas estão comprando
olha que interessante, né? Talvez no espírito de entendimento para um varejista como nós, sobre quando sobrou algum no meu dinheiro, eu vou comprar picanha, né? Só que a gente vai ter uma experiência diferente, porque a Paula acaba de falar que o gin subiu de categoria na consideração. Então, eu falo assim, não, eu vou ganhar um dinheiro a mais, eu vou comprar o gin para mim sair nas minhas redes sociais na sexta-feira falando sextou lindamente. Olha só, mas aí o gin não era mais o gin tônica só que importava a pessoa. Aí ele já pensava que ouviu história que tem uns temperos que você coloca a mais no gin e que vira uma outra história, né? E aí a gente vai mudar o comportamento. Mas o que a marca que vende gin, que vende experiência fazia antigamente? Só vendia o gin. Né? Ela só estava preocupada com a jornada até a venda. E hoje a gente tem muito mais, eu não estou dizendo que era o commodity, mas era muito difícil esse adensamento. Hoje, com as redes sociais, com o próprio celular da pessoa, com o que ela pode ser impactada de uma continuidade dessa jornada, você pode adensar essa experiência. Então, o que eu vejo é muito riqueza de troca, através do conteúdo, através das redes sociais, através da continuidade dessa mensagem, quando ela é mensagem, né? Antigamente você falava assim para o criativo, cara, você tem que fazer em 30 minutos. O cara vinha com um filme de né? Não conseguia veicular o filme de ficava aquela história morta, remoendo o estômago do criativo, tal, o atendimento brigando, tal, mas não, vamos fazer hoje faz de 15, né? E tá bom. Mas hoje a história é densa, né? Então, aquela ideia criativa que completa o ciclo de mensagem, ela pode ser privilegiada, mas agora de uma outra forma. Então, e aí eu vejo muito campo para a criação, né? E o que eu digo hoje que é a mesma coisa, eu também não acredito em áreas criativas. Eu acredito em empresas de criatividade, onde tudo tem que ter a criatividade, o atendimento, a mídia, né? E aonde que você tem que trabalhar menos cilado, menos em ecossistemas e mais em ecossistemas. Quanto mais você trabalhar em equipe, né, e mais estiver focada em resolver soluções de negócio, enfim, pensando do ponto de vista do que faz sentido para o consumidor, mais efetivo você vai ser no resultado, né, certeza. E aí, você falou um pouco da questão da importância das redes sociais, a Paula também, né, aí eu queria chamar a Natália para falar um pouco sobre a questão do marketing de influência, que é algo que a gente sabe que também, né, não para de crescer. Como que você acredita qual é a importância do marketing de influência na estratégia das marcas? Natália, conta pra gente. Bom, ela é essencial e, assim, aqui na categoria de beleza, ela é um pilar fundamental de construção da credibilidade, né? Acho que hoje o influenciador tem esse papel de construir essa credibilidade com o consumidor final, de gerar essa necessidade de experimentação, porque é uma categoria que vive muito disso, também vou experimentar coisas novas. Acho que o principal de tudo é que a gente garanta que os influenciadores tenham uma aderência de valores muito grande com a marca, né? Então, que a gente esteja sempre ali comunicando e trazer essa verdade da marca à tona, né? Quais são os influenciadores que conseguem fazer isso, né? Então, acho que a gente aqui, né, com várias marcas, perfumaria, maquiagem, cuidados, a gente consegue trabalhar com uma gama muito ampla de influenciadores, porque essas categorias nos dão, né, várias liberdades, nos dá uma liberdade grande para trabalhar com diferentes perfis de artista, de criador de conteúdo. Eles nos ajudam, assim, trazendo pluralidade, criatividade, mas sempre garantindo que eles respondam à essência do Grupo Boticário, né? E eu acho que hoje a gente está evoluindo os modelos de trabalho com influenciadores, né? Menos para ser uma coisa que o influenciador só mostra, olha que produto lindo que eu tenho, experimentem, meninas, mas para ele estar junto com a gente na criação da estratégia da comunicação. Qual é a melhor maneira de eu me conectar com o meu público e que o seu produto vai ser aderente? Ou mesmo marcas, né, que a gente vê influenciadores se tornando diretores criativos das marcas, né? Então, trazendo a expertise dele de falar com muita propriedade sobre um assunto para dentro de casa. E isso é muito poderoso, né? Porque a gente consegue quase que assim, a gente consegue muito melhor entender o que é a audiência daquele influenciador, a que ela reage, né? Então, isso é muito importante, mas eu acho que
mas o princípio não muda, né? Então, assim, seja para ser uma coisa que é mais voltada para promoção, seja um influenciador que tem uma relação mais perene com a gente, com as marcas, eu acho que trazer esse papel uau para a comunicação e, enfim, garantir que ele nos ajude a comunicar com o nosso público e com o público dele de uma maneira muito genuína, né? Trazendo vários elementos que, por às vezes você ser uma marca, você não tem tanta legitimidade para falar. E é muito interessante também ver a evolução do mercado de influenciadores, né? Não só para a gente. E isso é muito interessante quando a gente olha cases de marcas chinesas. Eles trabalham com um exército de micro-influenciadores, mas qual que é a grande sacada desses caras? Eles conseguem organizar e orquestrar uma rede desses micro-influenciadores, e esses micro-influenciadores têm micro-influenciadores e pessoas comuns, como, né, eu e você, que essas pessoas cumprem papéis muito interessantes dentro da jornada de compra. Então, tem uma marca chinesa de vestuário que, por exemplo, premia pessoas para entrarem no site e postarem a foto usando a roupa daquela marca. E por que isso é interessante? Porque se eu sou uma marca chinesa que tenho tudo conectado, né, verticalmente integrado, todas as indústrias produzem sob demanda, eu preciso garantir que o meu consumidor tenha aquela roupa, compre e ela sirva para ele. Então, essas pessoas e essa rede de influência tem um papel importante de divulgar, mas também de cobrir gap de informação que é impossível para uma marca, praticamente impossível para uma marca ser inclusiva de, por exemplo, todos os tipos de corpos, todos os tipos de pele. A gente tenta, obviamente, mas cada um, principalmente para a beleza, tem uma alquimia própria, né? Então, eu vou lá me maquiar, ou o meu cabelo, ele reage muito bem a um shampoo, mas às vezes uma pessoa com praticamente o mesmo cabelo que eu não reage tão bem. Então, ter os consumidores e ter esses micro-influenciadores nos retroalimentando de dados do uso do nosso produto, isso também é muito poderoso, né? Então, assim, a rede de influência, né, não só pensar nos grandes influenciadores que servem até como uma mídia de alcance gigante para a gente, mas também como é que a gente orquestra todos os micro-influenciadores para a gente poder ter um feedback mais contínuo do uso do nosso produto e até como fonte de inspiração para, por exemplo, nesse caso de marca chinesa, né, eu estou obcecada estudando essas marcas chinesas, porque é muito interessante. Antes a gente olhava para o Vale do Silício, hoje a gente tem que olhar para Guangzhou, Hangzhou, todas as cidades chinesas que também usam as redes sociais para tudo isso ser conectado na cadeia. Então, assim, eles lançam um produto, mas o produto não foi produzido ainda, mas a partir do burburinho gerado nas redes sociais, com posts de influenciadores, eles conseguem programar e entender, putz, a demanda vai ser assim. Então, eu reajo a isso. Então, eu acho que também as redes sociais e os influenciadores vão ter um papel cada vez mais importante de previsão de demanda, de produtos, né? Como que a gente cocria produtos? Eu acho que no caso de Boticário, né, e no caso de beleza, a gente vê as marcas nativas digitais como 1 milhão de outras marcas. Qual que é a diferença dessas? O que elas têm, né? Qual que é a diferença delas para grandes empresas, né? Elas conseguem, talvez, orquestrar isso de um jeito melhor. Eu acho que nós, como grandes marcas, que temos capacidade de reagir mais rápido, temos mais recursos, eu acho que a gente está cada vez mais olhando para isso e usando o nosso poder para conversar com esse consumidor melhor e reagir mais rápido. Eu acho que as redes sociais, os influenciadores têm um papel gigantesco nessa construção, né? Mas acho que, para resumir, acho que é garantir que o influenciador conecte com a verdade da marca e consiga transmitir isso para os consumidores, para os seguidores e clientes deles. Obrigada, eu concordo com você. Eu acho que quanto mais verdadeira a marca for e mais ela conseguir transmitir isso através do marketing de influência, mais ela vai conseguir se conectar com os consumidores. Aí vai ter, na verdade, ao invés de ser simplesmente um influenciador, ela vai ter várias pessoas endossando a marca e fazendo com que essa rede acabe crescendo aí muito, né? Paula, você, na nossa conversa, logo quando a gente fez o aquecimento, né,
Você trouxe um conceito que eu achei super interessante. A gente estava discutindo um pouco a respeito dessa jornada do consumidor, que na verdade hoje não é mais o clássico e tradicional funil, né? A gente está falando de uma jornada que na verdade ela não acaba, ela é infinita. Então, na sua opinião, qual que é o melhor caminho para a gente garantir a lealdade das marcas, que hoje também está cada vez mais difícil de ser conquistada? Bem, Leda, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a lealdade realmente, de uma forma geral, acho que está diminuindo, até por uma certa atitude blasé do consumidor, assim, está cada vez menos conservador, no sentido de estar sempre fazendo a mesma escolha. Mas, ainda, e isso é verdade para muita verdade para as grandes marcas, o contingente de pessoas leais, né, que compram com uma certa regularidade a mesma marca ainda é altíssimo, né? Mas, de uma forma geral, eu ainda vejo, e aí eu vejo por todas as empresas que eu passei, a gente ainda tem uma obsessão muito grande, as pessoas que trabalham com marca, agências, etc., pela conquista de penetração, conquista de mais usuários e de gente nova, e até mesmo, às vezes, até uma obsessão que também se reflete na coisa do target, né? Vamos falar com os jovens, que eles vão determinar o futuro, etc. E o que eu vejo como observação? Tem um espaço enorme na indústria, enorme, de conversa com os consumidores atuais, né? E os consumidores atuais, no sentido de até fazer com que eles consumam mais, até fazer com que eles recomendem, até fazer com que eles consumam coisas mais caras, e por aí vai, né? Por quê? Porque falar com esse consumidor, ele já te ama, né? Então, de certa forma, ele é um cara que já está convertido, né? E é interessantíssimo olhar essa coisa da finitude, porque a maioria das categorias, e principalmente categorias de consumo, de alto giro, etc., tem essa obsessão só pela penetração. E aí acabou. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é meio emblemático disso. Eu tive a chance de ser líder de saques, né? Dentro das minhas funções de marketing, eu tive áreas de saque, de atendimento ao consumidor junto. E foi surreal ver como algumas empresas ainda olham o saque como centro de custo. E não como um negócio incrível de fomentar engajamento, lealdade, investimento até, né? Então, se você olha um saque como um centro de custo mofado, né, é uma visão muito retrógrada, porque no final é o teu maior asset, né? Porque aquele consumidor que está entrando em contato com você, fazendo questão de falar com você, ele está fazendo o maior ato, ele está se incomodando em falar para você o que ele acha, sem você nem ter perguntado, né? Então, eu acho que tem uma possibilidade aí muito interessante de uso de dados inteligentes, dados que vêm no teu colo, né? E que eu acho que é mal aproveitado. E acho que tem também uma outra coisa nessa questão da lealdade, que como é que você faz com que esse diálogo da lealdade não seja só você sempre oferecer a mesma coisa, né? Então, como é que você inova para esse consumidor leal, né? Apresentando coisas novas, e aí acho que tem um fator também interessante de portfólio, né? Às vezes eu acho que também as áreas das empresas acabam tão ciladas, né, que, sei lá, a marca X e a marca Y da mesma empresa estão concorrendo, né? E que é maluquice você pensar, porque você poderia pensar da companhia como um portfólio de ofertas para o consumidor dentro do mesmo bolso, vamos dizer assim, né? Então, acho que tem muita possibilidade nessa coisa de lealdade para se pensar além da penetração. Não que novos usuários não sejam importantes, tá, gente? Mas é muito, muito importante também pensar como preservar aqueles usuários e, mais do que isso, usar o que eles estão te dizendo para melhorar, para fazer cada vez melhor o teu serviço, o teu produto e a tua experiência. Né?
Tita, eu queria aproveitar o gancho aqui que a Paula está trazendo da questão da lealdade. Eu vi que entrou uma pergunta do Marcos aqui a respeito de lealdade em serviços, né? Então, traz aqui para o chat, não estou olhando o chat, Tita, se você puder falar da pergunta, assim a gente já dá continuidade aqui no assunto. Sim, essa mesma. Em serviços hoje existe lealdade? Qual a opinião de vocês? É a pergunta do Marcos. Bem, eu não sei, eu vou puxar o gancho aí só para dar minha... Eu acho que existe muita lealdade em serviço. Até porque muitos serviços, só para você se desengatar do serviço já é uma experiência terrível. Então tem uma coisa de prisão, né? Tem coisas que são tão ruins que até você sair daquele serviço já é uma experiência dolorosa. O que representa um super risco, né? Porque é aí que estão acontecendo as disrupções, né? Então, eu acho que sim, mas não necessariamente pelas melhores razões, tá? Tá bom, obrigada. Não sei se a Lê, Paula, se Natália querem complementar. Eu consigo olhar isso daí de forma prática, né? No varejo, até para dar um pano de fundo recente envolvendo esse período que nós tivemos da quarentena e pandemia. O Carrefour tem na sua operação um banco, que é o Banco Carrefour, que tem um cartão Carrefour, que é um serviço, né? O Banco Carrefour, durante a pandemia, foi um viabilizador de crédito para pessoas que, por exemplo, precisavam ter a sua primeira experiência de compra online, né, o Banco Carrefour, na verdade, é um democratizador de crédito, porque ele dá crédito a pessoas que não têm crédito, muitas vezes. E foram o primeiro cartão usado para a operação online. O que você precisa para você fazer isso? Usar a fluidez de tirar toda a ruptura que tem para o que a má experiência acontece. Para isso, por exemplo, os canais digitais se transformaram para o Banco Carrefour um dos canais de maior adensamento para captura de leads de clientes, né? Então, acelerou absurdamente essa captura de leads. Então, tudo que é serviço que entrega uma boa experiência, eu acho que preserva a lealdade. O que acontece é que esse consumidor, o que não traz lealdade é o mau serviço. E hoje, por um lado, algum serviço você realmente é um pesadelo você se desconectar a ele, e por outro lado, é muito fácil você comparar o outro, porque antigamente, para você ter um cartão de crédito, era uma jornada dentro da sua bancarização, né? Então, assim, poucas pessoas tinham cartão de crédito, hoje você pode escolher diversas opções entre cartão de crédito. Então, hoje o que você precisa é realmente ter um bom serviço, diminuir essa fricção que existe, né? Esse mundo. Quando isso se torna, eu acho que marcas que possuem bons fundamentos de serviço, de consumidores no centro e tal, elas têm grandes oportunidades. Acho que a Paula também falou, ou a Natália, sobre hoje nós temos um mar de marcas menores combatendo, né, em alguns setores, a Paula, né, em alguns setores, e o que eram pequenos, tal. É verdade isso, né? Quer dizer, o mercado virou mais competitivo, mas quando eu olho, por exemplo, o Grupo Carrefour, que tem um propósito muito claro, que é transformar a alimentação em algo mais saudável e acessível a preço justo para todos, o crédito é parte desse viabilizador Então, por exemplo, grande parte dos nossos descontos do cartão estão ligado a compras onde ele tem desconto alimentar. Então, existe uma dinâmica promocional, você paga o cartão de crédito e você tem desconto, ou no que é eletro, ou no que é alimentar. Então, o consumidor começa a olhar, bom, então o que eu tenho nesse cartão de crédito é uma jornada de adensamento a uma alimentação que fica mais barata para mim como consumidor no ponto de venda do varejo alimentar, e com isso, aí já é uma questão de mix do Carrefour, promove mais uma alimentação que seja acessível, mais saudável, que eu consigo comprar mais frutas, verduras, legumes, eu consigo comprar mais alimentos como carne, proteínas diversificadas como peixe e tal. Então, acho que servir, e aí o entendimento é um pouco de
o que é o serviço, né? O serviço é aquilo que... Porque a venda, quando não é serviço, né, quando é bem de consumo, parece que você compra, e a Paula estava acabando de faar com um saque e acabou. E a responsabilidade é quando o cara vai repor. E isso mudou, né? Essa conversa, ela continua. Muitas vezes, o consumidor, quando compra um serviço, ele quer seguro. Então, hoje o Carrefour tem uma gama de produtos que tem envolvendo seguro, envolvendo a jornada de um produto que a gente acabou de lançar. A gente acabou de lançar um chip de celular, né? Carrefour. Então, por exemplo, no chip de celular, a gente zerou a ocupação de dados em alguns serviços, como algumas redes sociais, mas também no Cybercook, que é quem leva uma jornada de cozinhar mais fluida para dentro da casa da pessoa. Então, percebe? Eu acho que a mudança dessa virtude, se as pessoas estão mais fiéis ou não, está muito ligada à qualidade do serviço. Boa. O Marcos está colocando aqui mais um comentário, né? Deixa eu abrir aqui o chat. Tita, eu posso abrir? Posso colocar aqui, dá mais fácil. Ele falou assim, esse é o ponto, até onde vai o produto ou serviço, a compra do produto e a experiência. Na verdade, eu acho que acaba estando tudo interligado, né? Eu não sei qual a opinião de vocês, mas a Paula estava trazendo uma questão do saque. Eu atendi a um grande varejista há um tempo atrás, e o saque, ele tinha uma riqueza tão grande que muitas vezes ele trazia insights, inclusive até para produtos, para lançamento de produtos, ou seja, você acha que ali você está tendo só um espaço para o consumidor falar, quando na verdade, se você olhar aquilo com cuidado, você pode potencializar o business olhando uma simples estratégia aí de saque, né, que muitas vezes acaba sendo em várias empresas aí desprezada. Então eu acho que acaba, não sei a opinião de vocês, mas enfim, eu acho que está tudo interligado aí, a questão de um bom serviço do produto. Enfim, eu acho que são etapas, né, dessa jornada, e todas elas merecem atenção aí. E eu acho até, Leda, complementando, eu acredito totalmente que a tendência eu acho, sinceramente, não consigo ver um produto hoje que não tenha pelo menos um pouco de serviço intrinsecamente na experiência, né? E então acho que essa coisa de o que é produto, o que é serviço, acho que está ficando obsoleta, porque todo produto tem um lado de serviço, e o digital magnificou isso, né? Porque agora todo produto tem pelo menos uma cara de comunicação direta, tal, que não deixa de ser um serviço, né? Então, acho uma super consideração até para quem trabalha com produto, não ficar só obcecado com a questão mais física, né, do produto em si. Vocês sabem que eu vou trazer uma experiência pessoal aqui, só para a gente enriquecer e fechar esse bloco que é rico aqui, né? Mas só para a gente terminar. Eu também atuava num outro varejista, e uma vez houve uma coisa que era muito interessante. Enfim, eu trabalhava como diretora de atendimento do Pão de Açúcar. E o que aconteceu lá? Uma vez houve uma frase que, assim, o Pão de Açúcar, no seu momento aí mais desafiador, onde realmente o Abílio foi lá e fez a virada, né? Onde ele estava quase falindo e ele resgatou e conseguiu dar a volta por cima. Eles iam para as feiras. Então você falava, nossa, mas como assim? Você está falando de um supermercado? Eles iam para as feiras, aí eles diziam que a feira livre, né, que ainda existe hoje em dia, por mais, enfim, arcaica que ela possa parecer, eles diziam que isso era uma grande escola, porque ali você tinha uma escola de atendimento, né? Guardadas as proporções, ou seja, lá como for, assim, adequado ou não, mas ali você coloca realmente o consumidor no centro, você trata, os feirantes, eles tratam o consumidor como majestades, né? Então eles colocam ali e oferecem o que eles têm realmente de melhor, dando uma atenção que quando você vai para um supermercado você não tem. Então, eu achei isso é uma coisa que eu acabei levando, assim, como aprendizado aí para a vida, porque eles trouxeram, inclusive, muitas coisas que eles viam ali na feira, até disposição de produto, de ter o produto como rei e tudo mais, né, como hero ali da história. Eles acabaram aprendendo isso na Feira Livre.
Então, eu acho que, sabe, eu acho que a importância realmente dessa observação da boa prestação de serviço, do consumidor, eu acho que no final é tudo sobre isso. Tá? Eu posso só pegar um último gancho, Leda, do que Claro, vai você lá. falou, né, desse negócio do serviço personalizado. Eu acho que, trazendo um pouco para a realidade do Grupo Boticário, isso é muito materializado na venda direta, né? A venda direta, ela é um serviço que a consultora presta para a consumidora bem pessoalizado, né? Então, você está vendendo, a gente está vendendo um shampoo, mas a representante ela consegue trazer todo um repertório para ajudar o cliente final a escolher o melhor produto, né? Então, o atendimento, o modo como você vende, ou mesmo o e-commerce, né? Mesmo sendo um canal super digital, tudo isso é um serviço. Você está vendendo um produto, mas todos os seus canais de venda, eles. Vocês estão me ouvindo? Que eu travei aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Travou, mas já. Pode Mas, seguir. enfim, acho que todos os canais de venda eles têm que ter essa relação, né, de entregar um bom serviço, de como que os consumidores escolhem um produto. Isso é um serviço também, né? Tem tanta coisa para escolher o que eu escolho. Qual o melhor para mim, a representante escolhendo. Então, acho que tem muitos paralelos que a gente pode traçar. E eu concordo muito com a Paula, que não dá para a gente pensar só num produto, né? A gente tem que pensar no ecossistema todo, que no final do dia também as grandes marcas, né, e os grandes ecossistemas, super apps, é o que estão dominando. Então, como que a gente pode transformar as nossas marcas nesses grandes ecossistemas, né? Muito bem. Bom, saindo da questão aqui, né, desse bloco, entrando um pouco na questão do futuro, né, e aí eu vou perguntar para vocês três. Na opinião de vocês, como que as marcas têm se preparado para atuar com esse consumidor do futuro, que está cada vez, enfim, mais consciente das suas escolhas e tudo mais? Queria ouvir, enfim, Paula, Alê, Nath, quem começa? Pode ir lá, Paula, se você puder falar. Para falar a verdade, assim, Leda, eu vou ter uma opinião meio ácida nessa questão. Eu ainda acho que as marcas e as indústrias no geral, elas estão mais atrás do consumidor do que necessariamente. Obviamente tem várias coisas que ditam tendência e tudo mais, mas eu vejo que a própria pandemia trouxe uma maluquice da gente ver um processo de digitalização acelerado, que todo mundo falava que ia acontecer eventualmente, mas que pegou 99% das empresas e indústrias de calça curta, né? Então, assim, óbvio, ninguém esperava o tamanho da velocidade de virada, mas há quanto tempo a gente fica falando que digital é a tendência? Gente, digital não é mais a tendência há 600 anos, né? E se a gente pensar que ainda hoje até mesmo o investimento publicitário, e tem várias coisas que são ditadas pelo hábito de quem maneja e tudo mais, é incrível pensar que o consumidor está 2 passos além, né? Então, eu acho que o grande desafio, principalmente para as grandes empresas, é como é que você tira o fator mamute, sabe? Das grandes empresas de se moverem num passo muito lento que não acompanha o consumidor, né? Porque eu acho que ele está se movendo de uma forma muito mais rápida, muito mais fluida, né? E inclusive migrando entre canais de uma forma rápida, migrando de marcas de uma forma rápida. Então, pensando em outras ocasiões de consumo e tudo mais, e eu acho que a gente ainda está num processo de nem acompanhar, quanto mais apresentar novas tendências para o consumidor, entendeu? Então, acho que tem uma autocrítica, obviamente que eu faço parte das indústrias, né? Mas eu vejo que tem muita oportunidade aí no sentido de estar muito mais próximo do consumidor. Eu concordo com você. Alê, e você? O que você tem a dizer sobre esse ponto? Eu também não gosto de pensar o futuro, não. Esse cara que está tão longe que às vezes não vai nem enxergar, né? E que nesse meio do caminho ele também é super fluido, ele vem e desaparece. Eu gosto de pegar esse consumidor atual e dizer
como ele vai se desenvolver na jornada dele. Eu acho que é um pouco mais sobre isso, porque na futurologia também, né? Eu que sou da área digital há 24 anos, então eu posso dizer assim, cara, tem muita promessa que não se realiza, tem muito metaverso que não acontece e que vira uma experiência maluca. O que a gente precisa é entender um pouco mais desse consumidor que está deixando rastros no hoje, porque amanhã, uma única certeza que eu tenho é que ele consumirá diferente, e essa transição está acontecendo um tanto mais rápido do que anteriormente. O que é bom do consumidor é que ele continua ainda buscando valores, ele continua ainda buscando bons produtos e serviços, ele continua buscando, e aí acho que tem uma questão nova, que é a sustentabilidade do seu bolso, né? Quer dizer, o que eu compro nesse produto, nesse serviço, né? Eu compro a história da marca, eu compro a história da capacidade que ele tem de impactar a sociedade. Acho que essa é isso nós podemos discutir, não tem nada digital sobre isso. Tem que valores que faz um consumo permear o desejo entre a relação de uma marca e o consumidor. E isso vai ser muito mais importante do que a velha discussão. Eu sou um cara que comecei a empreender com 24 anos, tenho 48 anos. Nunca mais esqueço uma frase de um figurão do mercado. Vamos dizer, né? Tinha uma época que falava, vocês são do digital e nós somos do offline, né? Uma besteira assim, enfim, né? Eu nunca mais lembro as pessoas assim, cara, você está no mercado do peanuts dólares, enquanto eu estou no mercado do trillions offline que vocês falam, né? E puta, hoje virou esse jogo, né? Assim, eu não falo, tu foi um babaca. Assim, para mim não existe esse mercado. Hoje é omni como nós abordamos o consumidor. É por isso que eu digo que digital é habilidade, não é canal, é habilidade. Seremos digital, a contabilidade do Carrefour será digital, o marketing será digital, né? Assim, ao tanto que ele precisa ser. E aí eu penso muito desse consumidor do hoje, acho que tem alguns vetores que são importantes, é como que ele consome o propósito da marca, né? Que acho que isso sim nós temos que estar muito amplamente antenados, ligados. Por isso o Carrefour quer liderar a transição alimentar, quer ser protagonismo em como as pessoas comem, né? Vamos só dar um detalhe aqui, o Carrefour tem peixaria em todos os hipermercados. Sabe por quê? Porque consumir um tipo de proteína só majoritariamente para uma família não é promover uma alimentação adequada, né? Você precisa ter, né, oportunidade de adensar as proteínas suínas, proteínas de peixe, que eventualmente, durante algumas últimas décadas, a gente deixou um pouco de lado em relação às proteínas bovinas. Eu brinco assim que no Brasil, né, se você ganha o dinheiro em qualquer coisa, você fala assim, cara, vou fazer um churrascão, né? Vou comprar uma picanha. Ninguém fala assim, cara, vou comprar uma corvina assada, estava em promoção no hiper do Carrefour. Você não, né? Estava conversando com a diretora de peixaria hoje sobre isso, né? A gente precisa promover isso. Então, esse consumidor do futuro, o futuro para mim é o amanhã. Amanhã, o que nós temos que fazer para ter uma jornada mais adequada para ele? E aí, a mudança desse amanhã é o que está acontecendo mais rápido. Mas porque, assim, aí falando, a gente falou sobre a China, né? Eu, particularmente, conheço bastante o ecossistema do Vale do Silício, morei em Cupertino em um período, que era uma cidade lá no Vale, morei em São José também. Cara, lá as pessoas estavam pensando em fluidez, em não sei o quê, como é que é a tecnologia quântica, como é que as redes sociais vão impactar a forma tal, assim, isso é muito mais o que a gente lê, o que a gente se reserva, do que, na verdade, como nós impactamos a vida das pessoas. Porque nós, como impactamos a vida das pessoas, pensando no hoje e participando da jornada do amanhã, da próxima semana, eficientemente, porque o restante são inovações inócuas, que eventualmente acontecem e aconteciam antes com uma linha de tempo diferente, mas que elas não vão participar de uma jornada definitiva nas pessoas. Obrigada. E, Natália, e você? Qual a sua opinião? Eu tenho uma visão muito semelhante à da Paula, né? E eu acho que quando a gente fala, né, de inovação, de futuro, você sempre ouve, a gente precisa transformar. Mas para mim, transformação eu estou aqui num lugar, eu vou deixar de fazer tudo que eu faço e aí vou fazer de um jeito diferente. E as empresas, né, como a Paula estava falando, mais mamutes, na hora que você já transformou, o consumidor já está 2 passos à frente. Então, acho que
o principal ponto quando a gente fala de se preparar para o futuro é treinar capabilities de adaptabilidade, né? Então, eu sei que eu talvez não vou estar 100% à frente, mas como é que eu me adapto a esse consumidor? E eu acho que muito importante, acho que também super concordando com o Alexandre, é como é que você não esquece qual que é a essência da marca, né? Qual que que tem que ser a sua principal inspiração para o desenvolvimento de produtos, né? No final do dia, quando eu estou falando aqui, né, Boticário, que a gente acredita em todas as formas de beleza e os seus valores. O que é beleza hoje não é o que vai ser beleza amanhã, mas a essência da marca está na beleza. Então, como é que eu garanto, como é que eu me adapto a esse consumidor para garantir que eu estou falando a mesma língua dele? Mas eu acho que é menos sobre falar, não, eu preciso me transformar, porque eu acho que, né, que transformou já virou tudo, e mais a gente ter uma empresa que é ágil para aprender, reagir, e se transformar, e se adaptar, não se transformar, mas se adaptar a todos esses movimentos que o consumidor está fazendo. E eu acho que quando a gente olha, né, para o mercado de beleza, é impressionante o que era, se a gente pega anúncios, né, e propagandas ali dos anos 2000, é quase impensável a gente fazer o mesmo tipo de comunicação hoje, né? Então, como que o mundo transformou, o quanto que a diversidade está muito mais em voga, o quanto que o consumidor exige, né? Para você estar na mesa de decisão do consumidor, você precisa falar com todo mundo. E não era o caso, né, antigamente. Então, e como que isso é muito rápido. Então, acho que é isso, acho que é garantir que exercitar o músculo de aprendizado das organizações. E isso implica, né, em você desaprender a fazer as coisas do jeito que você fazia. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Como que eu desaprendo? Eu não tenho mais loja. E aí? Eu garanto que meus consumidores e os meus franqueados, eu tenho toda uma rede de franqueados que depende dessa renda, né? E que é muito importante para o grupo. Então, como é que eu, usando tecnologia, consigo virar e falar, bom, então agora eu tenho um sistema de click and collect, ou venda por WhatsApp, foram canais também que foram lançados na pandemia, pensando nessa adaptação. Acho que, no final, as empresas e as marcas vencedoras vão ser as que se adaptam mais rápido, né? Acho que também sou muito partidária do ponto da Paula, que é muito difícil a gente estar sempre ali à frente, porque, e o que o Alexandre estava falando também do mundo digital, ano passado não tinha TikTok, não tinha Clubhouse. Então, qual vai ser o próximo, né? Então, às vezes a gente ficar tentando fazer um exercício de futurologia, adivinhar o que vai ser, também, de novo, a gente gastou tempo e energia ao invés de ler os sinais e tentar identificar o que é sinal e o que é ruído e garantir que você haja sobre o sinal. Então, acho que é isso, é rapidez de resposta e uma leitura, uma capacidade organizacional de aprender bastante rápido. E para isso as pessoas também são muito importantes, né? E ter um time muito diverso também, porque, né, eu tenho um background de vida, outras pessoas têm outros backgrounds de vida, mas se eu quero me conectar com o consumidor que eu não tenho esse background, como é que eu me conecto genuinamente com ele? E entendo para onde que ele está indo, né? Acho que toda a cena, né, de periferia, principalmente falando de beleza, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa dessas pessoas que tenham esses repertórios e que nos ajudem na adaptabilidade para o futuro. Eu vou pegar o gancho do que você está trazendo aqui, Natália, e colocar justamente a importância dessa questão da diversidade, né? E como, usando mais uma vez a sua frase mesmo, da importância de trazer isso de uma forma genuína, né? E estabelecer uma relação com os clientes, independente de raça, idade, gênero, enfim, mas que realmente considere essa diversidade que a gente tem hoje dos consumidores. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês acreditam que as marcas estão se posicionando dentro desse universo da diversidade? Porque eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente também com relação a isso. Paula, se você quiser começar. Tá sem som. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então. Bem, eu acho que o movimento em relação à diversidade a gente com certeza tem um longuíssimo caminho a trilhar, né? Mas eu acho que eu acho que só do movimento ter começado já é muito positivo, né? Porque acho que é uma mudança que vai muito além de comunicação, de produto, acho que é uma mudança de sociedade, né? Achei legal o que a Natália falou em relação à propaganda de alguns anos atrás.
Cara, tem coisas, se você vai olhar o rolo de filmes dos anos 90, dos anos 80, dá vergonha, né? Dá vergonha de gente, como é que a gente via isso? Como é que a gente achava legal? Tem propagandas super emblemáticas do passado que a gente lembra e que são totalmente ou sexistas ou racistas, né? Na forma e tudo mais. Então, eu acho que tem um movimento que acho que a propaganda está espelhando isso, mas eu acho que ainda tem um caminho também muito importante das empresas adotarem diversidade como primeiro passo interno, né? Ao invés de só falar sobre isso, agir sobre isso. Então, acho que as duas coisas têm que estar muito ligadas, e eu acho que eu ainda vejo poucos movimentos nesse sentido de fazer a coisa totalmente coerente, né? Tem muita gente embarcando no vagão de diversidade, e eu acho isso uma coisa meio perigosa, né? Para a gente ter uma coisa meio de... acho que a diversidade ela é boa para todo mundo, porque simplesmente abre a porta de possibilidades da gente conhecer melhor os consumidores terem mais chance de consumir. É muito louco. Quando eu penso, assim, não sei, há uns 5 anos atrás, que eu trabalhava na L'Oréal, era uma super inovação ter vários tons de base, né? Isso é 5 anos atrás, gente. Não é há 100 anos atrás. Isso porque 50% da população brasileira é negra. Então, assim, é muito louco o quanto a gente ainda está engatinhando nessa questão. Mas eu acho que a coisa está andando mais rapidamente, graças a Deus, e o que a gente só precisa manter coerência interna e externa, que eu acho que isso é bem importante. Natália, quer falar você um pouquinho? Ela trouxe a questão das bases, né? É louco isso, quer dizer, há 5 anos atrás não era o consumidor que tinha uma base ali para ele usar, que ele quisesse, não, ele tinha que se adequar às opções que tinha e pronto, né? E é muito louco, pegando esse exemplo, cor da pele, pra gente, é uma cor específica, mas assim, são cores de pele, né? Como que a gente evoluiu muito pouco, eu acho que concordando 100% com a Paula, né? Acho que tem que partir de dentro, né? A gente não pode querer ter uma comunicação inclusiva, diversa, se a gente não reflete isso dentro de casa, né? Então, acho que aqui no grupo, assim, a gente busca muito gerar esse impacto positivo e essa reflexão nos nossos consumidores. Acho que tem grandes trabalhos para, enfim, movimentar toda a pirâmide, ter mais lideranças mulheres, ter mais lideranças negras, mas ainda um movimento, estamos começando, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, é que a gente, como grupo, se vê na responsabilidade de que nas nossas mensagens e o jeito que a gente se comunica com os nossos públicos, né, e a gente comunica as nossas essências, a gente consiga trazer questões que são super importantes para uma sociedade ser mais justa, mais confortável, né? Então, assim, amor, equidade racial, igualdade de gênero, questões socioambientais. Então, tudo isso, a gente também, como empresa, tem um papel de provocar essas discussões na sociedade, né? E principalmente provocar ação, né? Acho que não só provocar a discussão, mas agir sobre isso, né? Acho que a nossa liderança nos provoca muito sobre, vamos então fazer uma campanha que, sei lá, promova alguma coisa ou que tenha uma doação. Tá bom, mas isso a gente vai mudar alguma estrutura? A gente está garantindo que não é só uma ação que vai ficar no discurso? E é uma equação difícil, né? Mas é necessária essa provocação. E o que eu acho mais interessante de tudo, que no final do dia, quando a gente olha para a diversidade e igualdade, o que permeia tudo, né? Acho que as pessoas se sentirem incluídas, sentirem o amor. E no caso do Boticário, né, que fala muito de relações humanas, no final é sobre ter essas relações humanas bem exploradas, e acho que transmitir essa empatia através das relações humanas. Que independente do jeito que a gente acho que o amor é a base de tudo, né? Então a gente quer trazer isso muito nas nossas discussões, mas acho que é um longo caminho, estamos só começando, e acho que eu já também comentei muito sobre o tema, né? E, de novo,
essencial, não é mais um diferencial. Antes, ter uma base, né, como a Paula falou, para todos os tipos de pele, era um diferencial. Hoje, você não tem um absurdo. Então, acho que a velocidade também que essas mudanças estão vindo é galopante. Acho que e a gente tem que garantir que estamos nesse jogo. Ale, para encerrar o bloco aqui com você, eu queria colocar para você, na verdade, uma questão da idade, se você me permitir, porque eu acho que a gente fala muito da diversidade e tudo, mas a gente tem uma população que vem envelhecendo aí, né? E está crescendo cada vez mais, e muitas vezes a gente não olha para isso, ou não olha com respeito que essa população mais idosa, que está cada vez mais ativa, merece. Então, queria que você, se você me permitisse, se você concordar, que você falasse um pouquinho sobre isso. Para mim, acho que uma das maiores surpresas, gratas surpresas que eu tive me unindo ao Grupo Carrefour foi entender a diversidade como um pilar de uma forma mais ampla, né? Então, o Carrefour hoje tem pilares muito claros, né? Não é de hoje, em questão à promoção racial, a promoção da pessoa deficiente, a promoção de gênero, né, com mulheres com equidade, e uma autoridade muito grande em LGBT, uma empresa que emprega mais de 100 trans no seu corpo de trabalho. Mas você diz, eu converso muito, eu participo do grupo do Comitê de Cultura da companhia, que é falar sobre a diversidade de pensamento também. E unir gerações é uma coisa muito importante. Nós vamos trabalhar mais, porque nós vamos viver mais, nós vamos ter mais saúde, então uma pessoa com mais idade vai ter uma capacidade intelectual ainda muito forte, mas nem sempre isso é promovido. Eu fiquei baitamente feliz agora que a gente foi fazer o nosso programa de liderança inclusiva, né? Então, vamos comparar um programa de trainee, porque já não é o programa de estágio, e aí é um programa de inclusão de profissionais negros, e nesse programa se tirou o requisito de idade. Então, você pode inscrever qualquer pessoa, desde que tenha, né, formação superior e tal. Então, assim, e o que eu acho muito importante é o mix de gênero, né, dessa evolução das empresas. Por quê? Porque as empresas precisam ser, alguém fala assim, ser diverso é bom para o negócio, né? Por que nós precisamos ser diversos? Porque a sociedade é diversa. E nós não podemos responder a um consumo mais eficiente se nós não promovermos a diversidade. Então, aquele negócio que nós vamos dominar, né, com jovens à frente, com suas capacidades inovadoras e digitais, e consegue pensar, uma está pensando no metaverso, daqui a pouco é o design thinking, consegue pensar no TikTok e tudo mais, mas muito da maturidade profissional, né, na maturidade da paciência que a maturidade traz, é eficiente também, né? Porque aí eu queria até citar um exemplo de jornada de compra, né? Nós tivemos que alterar a jornada de eficiência durante a pandemia de um hipermercado, ou mudar a característica do mix de produto de um supermercado, de um mercado de proximidade com o Carrefour Express. Eu vou dar até um exemplo envolvendo a Natália, para não ficar só comigo aqui. Cara, o Carrefour tem um business de properties, né, de real estate. E nós temos, entre muitas galerias nas nossas lojas de hipermercado, nós temos 2 shoppings, o Shopping Butantã e o Shopping Pamplona. Aí o presidente da divisão de properties toca lá, o Canatela, o cara inovador, não sei o quê, vai visitar o físico. Ele queria que eu fizesse uma avaliação na primeira reabertura de shopping. E toca eu lá para o Pamplona, porque todo mundo, aliás, para o Butantã, porque todo executivo que ir no Pamplona, né, eu vou no Pamplona. Eu falei, não, vou lá no Butantã. E um dos melhores benchmarks que eu vi foi numa loja Boticário. Está lá na reunião que eu tive com a diretoria dele, foi um franqueado, muito provavelmente, né, um franqueado da loja. Por quê? Porque o que ele fez? Como tinha uma limitação mental do consumidor para adensar a loja, né? Estava reabrindo. O que ele fez? Ele tinha uma bancada de contenção, que era uma mesa de contenção para entrar, né, um número de pessoas por vez na loja. Só que essa mesa ele colocava os produtos premium dele, provavelmente os produtos de top de sellers de venda. Cara, eu falei assim, cara, ele deu mais segurança, porque enquanto eu estou esperando entrar, eu estou olhando aqueles produtos disponíveis. Eu achei a ideia do franqueado maravilhosa, coloquei lá na minha apresentação e tal,
E aí, às vezes, o que precisa? Precisa menos jovem, precisa de um cara mais maduro para tentar como é que eu encurto a paciência daquela pequena fila que provavelmente eu tinha que entrar o número de pessoas, esperar sair e tal, para entrar numa loja. Então, tinha os protocolos, né, que cada loja fez, mas que o shopping também fez, tal. E aí eu acho que essa diversidade da maturidade, e o que eu gosto muito é de juntos, né? É juntar as pessoas para melhor da capacidade deles, né? Eu, que me senti jovem, fazendo uma startup em 24 anos, eu tenho um time jovem, né, como todos nós, né? Eu um time bastante jovem, eu quero cada vez mais promover a experiência de pessoas muito experientes. Adorei que durante a pandemia o meu problema e o meu desafio virou alimentar pessoas que se isolaram, muitas vezes idosas em casa, né? Ajudar na solução dessas famílias, né? Ou dessa avó que estava isolada, né? Olha que desafio que nós tínhamos. Eu acho que o melhor do negócio é o melhor da diversidade que cada um dos negócios pode promover. Eu posso complementar essa parte de etarismo, que eu queria dar um depoimento, que até foi a Paula que me deu essa oportunidade. Eu, na outra empresa que eu estava trabalhando, eu contratei uma pessoa bem mais velha para ser da minha equipe. E foi um presente, assim, porque eu, bem mais nova, falei, nossa, como é que eu vou ser gestora de uma pessoa que tem quase minha idade de experiência profissional, né? O Serginho. E foi um presente, porque foi uma troca muito rica, né? Acho que ele sempre trazendo o que o Alexandre estava falando, né? Muita estabilidade, muita calma, experiência. Tipo, eu já passei por isso, então, caminhos. E também uma troca de valor. Eu não entendo nada de digital, ou entendo pouco, então me ajuda aqui, né? Então, foi muito gostosa a troca. A gente, agora eu não estou mais lá, mas a gente continua em contato. Então, assim, acho que. E se desafiar mesmo a fazer esses movimentos. Também contratei uma menina grávida que acabou de ter o neném. E olha que interessante essa contratação, vou só fazer um outro parênteses. Eu não tenho filhos, então eu não sei como é engravidar, eu sei que pode ser muito desconfortável, tem gente que, né, passa muito mal, tem gravidezes de risco, e não passou pela minha cabeça isso, então não foi um problema. E muitas pessoas que depois eu falei, eu contratei uma pessoa grávida, gente, mas tá tudo bem? Será que a pessoa vai passar mal? Então, foi um no issue pelo fato de eu não ter filhos. Então, também foi uma experiência muito boa, porque a menina entrou com sangue nos olhos, né? A faca nos dentes para fazer acontecer, né? Então, foram duas experiências muito, muito legais e que valeram muito a pena, que eu acho que teve uma predisposição também das outras pessoas, né? Acho que principalmente do Serginho, falar, como é que eu vou responder uma pessoa tão mais jovem, né? Mas foi uma troca muito deliciosa. Gente, assim, a conversa tá deliciosa, mas a gente acabou extrapolando aí no nosso tempo. Acho que se deixar a gente vai, né? Mais hora dentro aí conversando. Eu queria agradecer demais a vocês. Eu acho que foi um dos encontros mais ricos que eu já tive a oportunidade de participar do GAN. Muito obrigada mesmo. Vocês foram incríveis. Aí eu vou passar a bola para a Tita agora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a Tita tem um encerramento aí para estar dando recado para o pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Leda. Só para agradecer mesmo, Ale, Paula, Natália, obrigada pela participação, pelo comprometimento, pelo envolvimento com a gente, pela integração entre vocês. E a gente sempre quer que vocês entendam que o GAN está aqui para recebê-los quando vocês quiserem, tá? Obrigada muito, bom descanso para todo mundo. Riqueza de conteúdo, assim, no mais alto nível. E histórias interligadas, né? Do Ale falando do Boticário, da Paula e a Natália se conhecerem. Que bom que a gente acertou também nessa química entre eles, né? Obrigada, sejam sempre bem-vindos. E na semana que vem a gente tem mais um evento, aliás, no dia 4 de novembro, né? A gente vai falar sobre a revolução no consumo dos vídeos. E a gente vai ter o JP Paz Leme e a Paola Carrossela conversando com a gente. Então, até semana que vem, aguarde as inscrições logo, logo nas plataformas do GAN. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, família. Boa noite, gente. Tchau, Tita. Tchau. Tchau, tchau.